Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Opa, então peraí. Então Deus revelou a nós por meio do Espírito. Do Espírito que Ele nos deu. O Espírito que é procedente de Deus. Aquele Espírito, sabe, que Jesus disse que daria, né, que enviaria, não é? Em nome do Pai, não é? Que enviaria da parte do Pai e da parte dele. O mesmo Espírito, não é? É esse Espírito que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas. Todas as coisas, todas. Então, se a gente quer conhecer todas as coisas pela ótica da verdade, a gente precisa ter conexão com o Espírito de Deus. Até mesmo as coisas mais profundas de Deus. De Deus e não de Satanás, não é? É de Deus, gente. Não é de Satanás, não. A gente não pode cair nessa asneira, não é? Nessa armadilha de achar, não é? Como muitos aí, Satanás não quer que você saiba disso, Satanás não quer que você saiba daquilo, Satanás, diabo, não sei o quê. Gente, o nosso compromisso não é com o das trevas, não é com o príncipe das trevas, não mais. Não é? Antes todos nós estávamos no mesma situação. Agora não é? Por favor. Até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? O espírito do homem que nele está. Ou seja, não é o espírito que está guiando aquela alma. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, se a gente quer conhecer os pensamentos de Deus e as coisas que procedem de Deus, a gente precisa do Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Opa, então peraí. Então a gente não recebeu um Espírito procedente do mundo. Significa que quando a gente nasceu de novo, a gente recebeu um novo, o Espírito novo, o Espírito do Filho, o Espírito de filiação, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Significa que o Espírito procedente do mundo não vem de Deus, não é? Ele é um invasor. Mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, sem esse Espírito procedente de Deus, que é Jesus Cristo, o Espírito de Cristo Jesus, a gente não consegue entender as coisas de Deus, que Deus nos tem dado gratuitamente. É por isso que a graça, não é? Que é o favor de Deus, por meio de Cristo Jesus, que, veja, essa foi a justiça que Deus fez, por meio de Cristo Jesus, que é a obra, não é? Que Jesus realizou em nosso favor e nos entregou. Essa é a graça. Nós precisamos conhecer o autor e a obra. Sem o autor e sem esse verdadeiro conhecimento, não é um conhecimento falso, um falso conhecimento que faz com que a gente fique iludido, orgulhoso, arrogante, não. O verdadeiro conhecimento não torna ninguém arrogante, porque a gente tem convicção que não vem de nós, não é? Que vem de Deus. Então coloca a nossa alma bem pianinha ali, né? No lugar dela. E isso é algo que para muitas pessoas é difícil. Por quê? Porque elas já estão acostumadas. Por que muitos não recebem? Por que é difícil para muitos receberem? Porque Deus precisa lapidar. Deus precisa fazer a alma entender que ela não é senhora. Veja, quem é o Senhor da nossa vida é Jesus, é o Espírito. O servo não pode estar acima, querer estar acima do Senhor, fazer o Senhor de garçom, não é? Assim como o aluno não pode querer estar acima do seu mestre, daquele que está lhe ensinando. Essas são as palavras de Jesus. Então, sem esse Espírito, como é que a gente vai conhecer as coisas que Deus nos dá gratuitamente? É isso que o apóstolo está dizendo. Não tem ouvido para ouvir, não tem sensibilidade, não é? Não fixa aquilo que procede do alto. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Viu? Quem não tem o Espírito, esse Espírito, o Espírito procedente de Deus, o Espírito de Cristo Jesus, não aceita as coisas do Espírito, porque são loucura. Não é assim que acontece? Não é assim que os filhos de Deus são vistos aí pelo mundo? Não é? E não é capaz de entendê-las,
porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Isso daqui também é Isaías, tá? Isso aqui está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 13. Veja, o profeta, não é? Tinha a pergunta. E olha a resposta do apóstolo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nós temos a mente de Cristo, a mente pneumática, a mente espiritual. Quando é que a gente vai entender isso? Quando é que a gente vai se revestir desse entendimento? Não é? Quando é que a gente vai deixar que esse entendimento se propague dentro de nós? Aí ele diz aqui, olha, isso aqui casa com o que está no capítulo 1, aqui ó, a partir do versículo 21, eu já li no versículo 21, versículo 22, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus. Cristo crucificado é escândalo para os judeus, por quê? Como é que pode, não é, Deus ser crucificado uma morte maldita, se ele é bendito eternamente? E loucura para os gentios, para os não-judeus. Mas para os que foram chamados, os santos, os filhos de Deus, tanto judeus como gregos, tá vendo? A igreja, o corpo de Cristo. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então, se a gente não fica, veja, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem, a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então, aquilo que o homem julga de Deus ser fraco, na realidade é forte. Mas essas coisas a gente só pode receber pela fé. Sem fé, não tem como agradar a Deus. Sem fé, não tem como a gente receber as coisas provenientes de Deus. Essa é a diferença, não é? Pela qual a gente não vê muitas coisas, não é, sendo realizadas, manifestas hoje no mundo da parte de Deus, mas nós veremos porque nós estamos, né, perseverando em conhecer o Senhor. Amém. E assim a gente vai, né, se orgulhar de dizer que a gente conhece o Senhor. Nós estamos desvendando, buscando o conhecimento da verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós estamos buscando conhecer mais sobre a verdade, sobre esse caminho que é a verdade e a vida. Veja, antes deles nascerem de novo, antes dos apóstolos nascerem de novo, como eles eram difíceis de acreditar. Né? Aqui em Lucas, né, logo acima, como eu falei para vocês, né, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Por quê? Porque os homens naturais não conseguem compreender as coisas espirituais. Significa que a gente precisa, quando lê a palavra de Deus, quando lermos os evangelhos, a gente precisa fazer o discernimento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto que nós lemos em 1 Coríntios 2, de fazer a distinção, de fazer essa discriminação, essa separação. A gente não pode ler uma coisa que foi antes da morte e ressurreição de Jesus, achando que vai ter o propósito, não é, alcançado depois da obra dele perfeitamente consumada. Uma coisa é antes, outra coisa é depois, e também durante, não é? Existe um antes, durante e o depois. E a gente precisa, não é, com a ajuda do Espírito Santo, saber colocar cada coisa dessa no lugar, para não gerar confusão. Senão a palavra de Deus acaba sendo conflituosa, não é? E traz dúvida, gente. Dúvida não procede da fé.